Cara, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Você já parou pra pensar porque todo mundo tá falando da prisão do Bolsonaro, mas ninguém tá falando do que realmente importa? É tipo assim, enquanto a galera briga feito cachorro e gato nos comentários, xingando, defendendo, cancelando, tem uma bomba relógio gigantesca prestes a explodir bem na nossa cara e a gente tá aqui discutindo qual lado tem razão. Sabe o que é mais louco? Tanto faz se você ama ou odeia o cara. O que tá rolando agora vai mudar completamente as regras do jogo político brasileiro. E quem não entender isso vai ser pego de surpresa quando for tarde demais. Olha só que parada insana. 99% das pessoas que você vê opinando por aí, seja na mesa do bar, no grupo da família ou nos stories do Instagram, não tem a menor ideia do que realmente aconteceu. E eu não tô falando de teoria da conspiração, nem de lado A ou B. Tô falando de fatos concretos que foram deliberadamente escondidos ou distorcidos para manter você na ignorância. Por quê? Porque gente desinformada é mais fácil de manipular, mais fácil de controlar, mais fácil de usar como massa de manobra. E enquanto você tá brigando com seu tio no almoço de domingo sobre quem é inocente ou culpado, tem gente lucrando milhões com essa confusão toda. E ninguém tá falando disso. Então se liga, nos próximos minutos eu vou te mostrar a cronologia completa dessa história, desde 2021, quando os primeiros movimentos começaram a ser feitos nos bastidores. Vou te revelar detalhes que não aparecem em nenhum telejornal, porque são complicados demais para o público geral, segundo eles. Vou te explicar direitinho como funciona essa engrenagem jurídica que decretou a prisão, por que a tornozeleira eletrônica foi violada, e isso não foi um acidente, segundo as investigações foi proposital. Imagina só, um ex-presidente que tinha todas as regalias do mundo, uma defesa cara e experiente, resolveu mexer no equipamento que o mantinha sob vigilância. É como se alguém estivesse jogando um jogo de xadrez e no meio da partida chutasse o tabuleiro. Esse comportamento levantou suspeitas imensas sobre as suas reais intenções, e o STF não teve outra saída senão agir de forma drástica e imediata. Mas o que torna tudo isso ainda mais dramático é o contexto em que essa prisão aconteceu. Não estamos falando de um cidadão comum que violou regras. Estamos falando de quem já foi a figura mais poderosa do país. Alguém que comandou as Forças Armadas e teve nas mãos o destino de milhões de brasileiros. A decisão de Moraes foi vista por muitos como um marco histórico, uma demonstração de que, pelo menos em tese, ninguém está acima da lei. Por outro lado, os apoiadores do ex-presidente enxergaram ali uma perseguição sistemática, uma caça às bruxas orquestrada por um judiciário que, segundo eles, teria se tornado politizado demais. E é justamente nesse cabo de guerra entre narrativas que a história começa a ficar realmente interessante. Para a gente realmente entender como chegamos até aqui, é preciso dar uns passos para trás e voltar lá em 2021. Foi naquele ano que tudo começou a ganhar contornos mais sérios, quando Bolsonaro passou a questionar publicamente a segurança das urnas eletrônicas. Não era uma crítica isolada, sabe? Era uma campanha sistemática, com lives semanais, declarações bombásticas e até convocação de embaixadores estrangeiros para apresentar supostas fraudes que, convenhamos, nunca foram comprovadas. O que parecia ser apenas mais um capítulo da política conturbada brasileira era, na verdade, o plantio de uma semente que germinaria numa crise institucional sem precedentes. A Procuradoria-Geral da República não ficou de braços cruzados e começou a investigar se aquelas declarações eram parte de algo maior. E olha, quando você analisa friamente os fatos, ali a condutora fica cristalina. Desacreditar o sistema eleitoral antes da eleição é uma jogada clássica de quem está preparando o terreno para contestar um resultado desfavorável. É tipo aquele jogador de futebol que antes do jogo começar já reclama do campo, da bola, do juiz. Assim, se perder, já tem a desculpa pronta. A diferença é que aqui não estamos falando de futebol, mas sim da democracia de um país inteiro. A PGR identificou esse padrão e concluiu que havia sim um plano estruturado. O mais interessante e assustador é como essa estratégia funcionou na prática. Milhões de brasileiros realmente passaram a duvidar das urnas, mesmo sem nenhuma evidência concreta de fraude. Foi um trabalho de formiguinha, mas extremamente eficaz. Cada declaração, cada insinuação, cada vídeo compartilhado nas redes sociais ia minando a confiança no processo eleitoral. E quando a derrota veio em 2022, o palco já estava montado. Os ânimos estavam acesos, a população dividida, e o que veio depois foi uma sequência de eventos que ninguém imaginava que pudesse acontecer num país que se orgulhava de ter superado sua fase mais autoritária. Mas será que o que veio depois era realmente inesperado?
Quando a Polícia Federal finalmente fechou o cerco e concluiu o relatório de investigação, o estrago já estava feito, mas agora tinha nome, sobrenome e endereço. Bolsonaro foi formalmente indiciado por tentativa de golpe de Estado e formação de organização criminosa. Duas acusações que, convenhamos, são das mais graves que existem no Código Penal brasileiro. É o tipo de coisa que, se você parar para pensar, parece roteiro de filme, mas não é. Estamos falando de um ex-presidente sendo acusado de tentar derrubar a própria democracia que o elegeu. A documentação era robusta, conversas interceptadas, documentos apreendidos, testemunhos que iam se encaixando como peças de um quebra-cabeça. No final de 2025, o Supremo Tribunal Federal analisou toda essa montanha de provas e decidiu aceitar a denúncia. Naquele momento, Bolsonaro deixou de ser apenas um investigado e se transformou em réu. Uma diferença que pode parecer sutil, mas é gigantesca no mundo jurídico. É como a diferença entre estar sendo observado pela polícia e estar com a algema sendo fechada no seu pulso. O processo correu relativamente rápido para os padrões brasileiros. E em setembro do mesmo ano, veio uma sentença que chocou o país. 27 anos e 3 meses de prisão. Para você ter uma ideia, essa é uma pena maior do que muitos condenados por crimes hediondos, um sinal claro de que o STF considerou a gravidade dos atos algo fora da curva normal. O que mais chamou a atenção de especialistas em direito constitucional foi a fundamentação da sentença. O relator não apenas listou as provas, mas contextualizou historicamente o que significa uma tentativa de golpe numa democracia jovem como a brasileira. Ele citou casos de outros países da América Latina que enfrentaram situações semelhantes, como a Venezuela de Hugo Chávez e a Nicarágua de Daniel Ortega, e mostrou como o desmonte institucional começa sempre com ataques ao sistema eleitoral e ao judiciário. Foi uma sentença didática, quase como se estivesse dando uma aula de história e direito ao mesmo tempo. Mas é claro que a defesa não ia aceitar isso de braços cruzados, e o que veio depois foi uma batalha jurídica intensa. A defesa de Bolsonaro não perdeu tempo e partiu para o ataque com tudo que tinha direito, recorrendo à primeira turma do STF alegando perseguição política, excesso de pena, violação do devido processo legal, enfim, todo o arsenal jurídico que uma equipe de advogados caros e experientes consegue mobilizar. A estratégia era clara: transformar o ex-presidente em uma vítima de um sistema que estaria sendo usado como arma contra adversários políticos. Eles citaram casos históricos de líderes perseguidos por suas ideologias, compararam a situação com regimes autoritários e tentaram criar um paralelo entre Bolsonaro e figuras como Nelson Mandela ou Lula nos anos 80. Só que tinha um problema: o comportamento do próprio réu estava jogando contra. A primeira turma do STF se reuniu, analisou os argumentos da defesa com lupa e, no fim das contas, manteve a pena integralmente. O que pesou muito, e isso ficou explícito no voto de alguns ministros, foi a postura do ex-presidente durante todo o processo. Enquanto a defesa tentava pintá-lo como alguém colaborativo e respeitoso com a justiça, ele próprio ia lá e violava a tornozeleira eletrônica, fazia declarações inflamatórias nas redes sociais e incitava apoiadores a se manifestarem de forma cada vez mais agressiva. É tipo quando você pede desculpas pro juiz por ter brigado no trânsito, mas enquanto isso seu amigo tá lá fora xingando o guarda. Não cola, sabe? Um dos pedidos mais insistentes da defesa era a conversão da pena em prisão domiciliar. Eles argumentavam que, pela idade avançada e por se tratar de um ex-presidente, seria mais adequado e humanitário. Citaram até precedentes de outros políticos que conseguiram esse benefício, como Eduardo Cunha e Sérgio Cabral em determinados momentos de suas penas. Mas os ministros foram inflexíveis. Consideraram que o risco de fuga estava mais do que comprovado e que a prisão domiciliar poderia facilitar ainda mais a articulação de novas tentativas de tumulto institucional. E foi justamente sobre esse risco de fuga que as coisas ficaram ainda mais tensas. Aqui é onde a história ganha contornos quase cinematográficos, do tipo que se você contasse para alguém de fora do Brasil, a pessoa acharia que é ficção. As investigações revelaram que Bolsonaro teria tentado danificar a tornozeleira eletrônica usando um ferro de solda. Sim, você leu certo, um ferro de solda. Não foi uma tentativa amadora de simplesmente arrancar o equipamento, mas uma ação mais calculada, tentando fritar os circuitos internos sem que parecesse óbvio à primeira vista. O problema é que essas tornozeleiras modernas têm sensores que detectam qualquer tipo de interferência. Temperatura normal, tentativa de corte, bloqueio de sinal. É praticamente impossível burlá-las sem que a central de monitoramento seja alertada imediatamente.
Enquanto isso acontecia dentro da residência. Do lado de fora, a coisa estava pegando fogo de um jeito diferente. Flávio Bolsonaro, o filho mais politicamente ativo do ex-presidente, usou as redes sociais para convocar apoiadores para uma vigília em frente à casa do pai. A narrativa era de proteger o líder contra uma suposta prisão arbitrária, mas Alexandre de Moraes viu ali algo muito mais perigoso. Para quem entende de estratégia política e de segurança pública, aquilo tinha todos os elementos de uma tentativa de criar um tumulto que pudesse facilitar uma fuga. E olha, não é paranoia, a casa ficava estrategicamente próxima de embaixadas que historicamente já ofereceram asilo político a figuras controversas da América Latina. O timing de tudo isso levantou ainda mais suspeitas. Porque justamente naquele momento, quando o cerco judicial estava se fechando, surge essa convocação massiva. Porque a tornozeleira foi danificada justo quando centenas de apoiadores estavam chegando ao local. Moraes conectou os pontos e viu ali um plano coordenado. Criar caos suficiente nas ruas para que no meio da confusão fosse possível uma movimentação discreta em direção a uma embaixada próxima. É o tipo de estratégia que já vimos em outros países. Lembra do Julian Assange? Pois é, o receio era que algo parecido acontecesse aqui, só que com consequências políticas ainda mais explosivas. E as reações a tudo isso foram tão intensas quanto esperado. A notícia da prisão se espalhou mais rápido que fofoca em cidade pequena, e as reações foram tão polarizadas quanto você pode imaginar. De um lado, figuras como Maria do Rosário, que sempre foi uma crítica ferrenha do bolsonarismo, não esconderam a satisfação. Ela foi às redes sociais celebrar o que chamou de vitória da democracia e prova de que a justiça funciona. Não estava sozinha, boa parte da esquerda brasileira enxergou aquele momento como uma espécie de catarse coletiva, o fechamento de um ciclo doloroso que começou lá em 2018. Para esse grupo, ver Bolsonaro preso era a confirmação de que, apesar de todos os pesares, o sistema democrático tinha resistido e dado a resposta necessária. Do outro lado da trincheira, a coisa foi completamente diferente. Os apoiadores de Bolsonaro encararam a prisão como a materialização de tudo que vinham denunciando há anos, uma perseguição sistemática orquestrada por um judiciário partidarizado. Flávio Bolsonaro foi ainda mais longe e declarou publicamente que temia pela vida do pai, insinuando que ele poderia sofrer algum tipo de atentado ou acidente dentro do sistema prisional. Nicolas Ferreira, deputado federal e um dos rostos jovens da direita brasileira, fez pronunciamentos inflamados denunciando o que chamou de ditadura do STF e convocando mobilizações em todo o país. As hashtags de apoio ao ex-presidente dominaram o Twitter por dias, com milhões de interações. O clima nas ruas refletia exatamente essa divisão. Enquanto em algumas capitais havia comemorações e buzinaças de celebração, em outras rolavam protestos massivos pedindo a libertação imediata de Bolsonaro. Foi aquele tipo de situação onde você via claramente as duas Brasis. E olha, eu não tô aqui para te dizer o que pensar. Você é adulto, tem sua cabeça, suas experiências, mas uma coisa eu te garanto. Depois que você viu tudo isso aqui, você não pode mais ficar na ignorância confortável. Não. Não dá mais para repetir manchete de jornal ou post do tio do Zap sem entender o contexto completo. Então me responde uma coisa, você vai continuar sendo manipulado pelas narrativas prontas que te empurram goela abaixo? Ou vai começar a buscar informação de verdade e formar suas próprias conclusões? Agora vem a parte que separa quem só consome conteúdo de quem realmente quer fazer a diferença. O que você vai fazer com tudo isso que aprendeu? Vai ficar quieto no canto, esperando as coisas acontecerem? Ou vai ser aquela pessoa que chega na roda de amigos, na mesa de bar, no grupo da família e consegue explicar direitinho o que tá rolando? Não com raiva, não defendendo o lado A ou B, mas com conhecimento de verdade. Porque olha, o Brasil tá carente de gente que pensa, que analisa, que não engole qualquer narrativa. A pergunta que não quer calar é: você quer ser mais um na multidão desinformada ou quer fazer parte dos que realmente entendem o jogo? E já que você chegou até aqui, o que, sinceramente, já te coloca na frente de 90% das pessoas, não para por aqui. Se inscreve no canal agora e, pelo amor de Deus, ativa o sininho das notificações. Por quê? Porque nos próximos dias e semanas, um monte de coisa vai acontecer nessa história toda. E eu vou estar aqui destrinchando cada movimento, cada decisão judicial, cada bastidor que a mídia tradicional não vai te contar. Você realmente quer perder isso e voltar a ser refém das manchetes sensacionalistas? Então bora, inscreve, ativa o sino e vamos continuar nessa jornada de buscar a verdade juntos. Nos vemos no próximo vídeo.